Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje vamos falar de Karl Marx. Ele nasceu na Alemanha, mas ele viveu a maior parte da vida dele em Londres. Ele produziu o socialismo científico em contraposição ao socialismo utópico. Ele chamou o método metafísico dialético, o método dele de metafísico dialético ou de metafísico histórico. Aí, como vocês quiserem chamar, vocês chamam. O que ele falava, um dos pontos que ele falava era sobre o trabalho, que ele falava que o trabalho é o que diferencia o homem dos demais, e o homem ele se molda a partir do seu trabalho, a partir do que ele faz, e ele tem 5 modos de produção ao longo da história. Esses modos são o comunismo primitivo, onde tudo é de todos, o tributário ou asiático é o segundo, o terceiro é o escravista ou antigo, escravos, a base de escravos, o quarto é o feudal, feudos, e o 5 é o capitalista. No comunismo primitivo, tudo é de todo mundo, só que vamos dizer assim, com o tempo que eles foram produzindo as coisas, tal, lá, quietinhos, cada grupinho assim, em um lugarzinho, eles foram produzia o que ele produzia era dele, ele comia, tal, só que houve um problema. Com o tempo isso foi evoluindo, e como que isso foi evoluindo, logo foi evoluindo também o meio de fazer as coisas. E com esse meio de fazer as coisas, o que aconteceu? Meio que, um exemplo, criaram-se ferramentas. E com essas ferramentas foi aprimorando, né? O que eles cultivavam e tal. E como foi aprimorando esse cultivo, começou a sobrar coisa. Porque você produzia e tal, e começou a sobrar. Só que com quem ficavam essas coisas que sobravam? Essa é a questão. O que a gente aprendeu sobre foi que as coisas que sobravam ficavam com quem tinha ferramentas ou com quem era mais importante. Logo, você produzia, porém também, se você produzia muito acima do que era seu, já não era mais seu, era de outra pessoa. Essa sobra passou a pertencer aos mais influentes, como eu disse, que seriam os donos de ferramentas ou as pessoas mais importantes daquele local. Nesse tempo, teve a primeira consciência de classe social e de divisão social. Ou seja, se eu não tinha tudo aquilo que me favorecia, eu tava embaixo, sabe? Tipo assim, eu tô aqui trabalhando, só que eu não tenho ferramenta. E o vizinho ali tá trabalhando e ele tem ferramenta. Logo, ele é mais importante do que eu, porque ele tem ferramenta, ele produz mais coisa e produz melhor. Muitas vezes essa diferença era camuflada por ideologia. Ideologia é uma falsa noção da realidade. Tipo assim, tu acha que tu pertence a uma classe a qual você não pertence. Um exemplo da Idade Média. Os servos acreditavam que eles trabalhavam para os senhores deles e tava tudo certo, que a divisão era legal, só que era justa. Só que não era bem assim, né? Marx também falou sobre a crítica ao capitalismo, que ele criticava... Marx também criticava o capitalismo, que a produção capitalista é o auge da alienação, porque os trabalhadores estão completamente apartados dos seus produtos e do seu trabalho. Ou seja, o movimento do capitalismo seria o lucro. Logo, os trabalhadores têm que ser explorados para obter um lucro. Porque eles têm que trabalhar e para conseguir montar alguma coisa, para conseguir vender, e o lucro não ser deles, ser dos donos do que eles trabalham. Tudo no capitalismo é mercadoria.
qualquer coisa. Tudo no capitalismo é mercadoria. Principalmente as relações entre os humanos. As relações humanas. Tanto no trabalho, enfim. Por quê? Você vai ser explorado de qualquer jeito no seu trabalho. Então não tem muito o que você fazer. Você tem que trabalhar para se sustentar. E se sustentando você tem que se matar para trabalhar, para conseguir algum lucrinho. Alguma coisinha que te sirva de sustento. Aí começa uma treta de burguesia com proletariado. Aí inicia uma treta de burguesia com proletariado. Eles entram em conflito e começou a ter uma discussãozinha, sabe? Porque um queria ser melhor que o outro queria ser melhor que o outro, só que eles estavam ali, ó. Entendeu? Pau a pau, igualzinhos. Os baixos salários e as condições precárias são consciência da classe trabalhadora. O que significa isso? Os baixos salários e as condições precárias. Baixos salários, eles trabalhavam, lutavam e não ganhavam quase nada. E as condições precárias é justamente isso. Nem sempre eles tinham segurança no trabalho e nem sempre, se eles machucassem, o trabalho ia fazer alguma coisa a respeito. Os trabalhadores eles começaram a ver que isso não estava certo, que tinha alguma coisa errada, e eles perceberam que eles podem ser agentes da revolução, que aí vai abrir as portas para o socialismo, entendeu? Que tipo assim, eles vão perceber que isso daí não tá certo e eles vão querer revolucionar, vão querer fazer uma revoltinha e boa. Olá, eu vou falar sobre o socialismo e o comunismo. O socialismo, ele busca a igualdade econômica e social através da propriedade coletiva dos meios de produção, como indústrias e recursos naturais controlados pelo Estado. Ele prepara o terreno para o comunismo e envolve a ditadura do proletariado, onde os trabalhadores detêm poder político, e isso inclui expropriação de grandes propriedades de terra, fortalecimento da indústria nacional e distribuição equitativa de recursos. O objetivo é criar uma sociedade mais justa e igualitária. Parte do comunismo. O comunismo representa o fim do processo dialético, onde a humanidade, enfim, busca sua emancipação plena. Nele não há hierarquização, onde entre o trabalhador manual, intelectual, pois ambos são valorizados igualmente. O comunismo, ele visa a ebulição completa do Estado, da propriedade privada e das classes sociais, vislumbrando uma sociedade sem divisões de classe, onde os meios de produção são de propriedade coletiva e todos contribuem conforme as suas habilidades e recebem de acordo com suas necessidades. É um ideal utópico que busca uma sociedade realmente igualitária, livre de exploração e opressão, onde a cooperação e solidariedade são os principais fundamentos. Agora eu vou falar do legado de Marx, marxismo. No século XX, teve tentativa de botar em prática isso que o Marx falou. O que mais aconteceu, o mais sólido, foi na Rússia, com a Revolução de 1917, que começou com Lenin e depois o Stalin. Só que não foi muito bem, não rodou muito bem, por 3 motivos, por 3 teorias, que a realidade se mostrou que estava longe da prática e da teoria. Agora, por quê? Tem 3 teorias do porquê não deu certo. A incompatibilidade da teoria e da prática, ou seja, não deu certo botar aquilo em prática do jeito que estava, do jeito que Marx falou. A Rússia teria saltado do feudalismo para o socialismo, só que tem um certo caminho entre eles, certo? E a incompatibilidade de um socialismo local prosperar, entendeu? É isso.